Rapaziada, boa noite. Bora para mais um dia de análise aí de mini índice, mini dólar e vamos parar de falar aí pro que importa. Hoje o índice abriu, né? Ele chegou a testar aqui em cima antes da média, mas ele já abriu despencando. Vocês notarem aqui, ó, DI- já subiu e o ADX já subiu fortalecendo o DI-. Mas antes disso eu queria compartilhar com vocês o que eu faço, tá? A gente tinha esse topo, a gente tinha cacete. A gente tinha esse fundo aqui. A gente tinha essa retração que a gente teve no dia anterior do mercado. E se você pegasse a Fibonacci e trouxesse aqui, ó, você ia perceber que teríamos 3 suportes aqui. Normalmente ele para no segundo, tá? Mas, enfim, é sempre bom manter os 3. Nesse caso, bater no terceiro, tá? Então, o que aconteceu? Vou apagar essas linhas aqui. Hoje o mercado abriu com puta gap de baixa, né? Como eu não sabia, eu sabia que ele ia testar a resistência, eu não sabia em qual resistência ele pararia. Eu acreditei que ele fosse pegar a terceira um pouquinho mais rápido, eu acabei tomando um stop um pouquinho maior, né? Esse candle aqui, ó. Este candle aqui, este indicador aqui, ó, essa intensidade, me levaram a acreditar que ele desceria um pouco mais, né? Que ele bateria até aqui na terceira Fibo aqui, ele romperia essa VWAP, bateria aqui na terceira Fibo, e daí porque ele deu entrada nesse meu setup aqui, ó, tá? Que é o que? Esse setup faz o seguinte. Esse setup é toda vez que o DI- estiver para cima, e o ADX estiver fortalecendo o DI-, eu vou esperar algum candle testar a média de 9, falhar a média de 9, eu tomo a entrada, stop na máxima e projeto no mínimo 100% de gain. E funciona muito bem, tá? Esse setup funciona muito bem, muito difícil falhar. Então, como vocês podem perceber, 100% desse setup aqui daria na terceira retração. Eu falei, porra, vai bater na terceira retração. Ele deu até uma evoluída no trade aqui, mas eu tomei um stop de perder o rumo, acabou afetando um pouco o meu emocional, eu fiquei com loss no dia, mas acabei recuperando um pouco, mas fiquei com loss no dia. Enfim, então isso aqui foi o mercado não dando nenhuma entrada, nenhuma chance da gente revidar. Então já desceu, já abriu afundando, bateu na segunda retração, desceu quase na terceira, testou a VWAP e devolveu, né? Então ele fez assim, ó, ele desceu, subiu, desceu e aquele que deu pra gente um topinho, né? Esse topinho, esse fundinho aqui. Então o que eu fiz quando eu vi isso daqui? Não foi o melhor dos mundos, mas eu estava com o psicológico meio abalado, estava querendo recuperar, né? Enfim, então como eu sabia que ele ia bater 161 da projeção deste fundo com este topo aqui, eu botei uma ordem de entrada neste cara. Por quê? Porque ele foi sustentado pela VWAP, média de 21 e média de 9. Eu dei entrada aqui, com stop não era dos mais curtos possível, não é o que eu mais gosto, mas foi o que eu pude traçar. E meu gain aqui, na 161 da Fibonacci. E bateu na cara do gol, porque Fibo é Fibo, o resto é balela, né? Pegou aí 500 pontinhos. Mesmo assim, acreditem, mesmo assim eu não consegui recuperar, porque eu aumentei um pouquinho minha mão aqui por conta da tendência. Eu acreditei que ele fosse vir buscar no mínimo a terceira retração ou esse fundo aqui. Ou mesmo testar esse cara aqui, ó. Mesmo assim não aconteceu. Mas enfim, teve uma segunda entrada no dia que eu acabei dando uma recuperada legal. Esse setup que eu entro em dias laterais, tá? Como vocês podem perceber, ó. O dia lateral é quando o ADX, o DI+, DI- não passam do 25, tá? Não passam dessa linha de 25 que eu coloquei aqui na escala. E aí fica essa caganeira de lado aqui, fica uma bosta. Então, enfim, isso aqui era o que a gente tinha, né? O mercado desceu, afundou, não falou nada para ninguém, não deu entrada, indício de que ia cair, ele simplesmente caiu, né? A gente tinha teoricamente uma linha aqui, mas ele acabou rompendo, afundou e ele me deu esse gift. Foi realmente um puta presente isso aqui, né? Então, ó, como vocês podem perceber, o DI- desgrudou do 25, o ADX fortaleceu a tendência, o DI+ foi para baixo e ele me deu esse gift. Então, o que eu fiz? Esse gift eu já projetei no mínimo, cadê a ferramenta? No mínimo 2 vezes o risco dele, né? Realizei aqui. Graças a Deus, em seguida veio um pullback que ele me deu esse outro gift aqui, ó, que foi outro inside, beleza? Eu entrei na venda aqui com stop na máxima e me deu uma recuperada. Esse aqui eu entrei um pouco mais pesado, me deu uma recuperada boa,
tá? Então, isso para mim foram as entradas no índice. O índice hoje terminou, cara, com a DX empinado para cima, dei menos bicada para cima, dei mais bicada para baixo. Não era como eu gostaria que estivesse, né? É óbvio que eu quero a nossa bolsa para cima, mas infelizmente foi o que essa porcaria nos deu hoje. Acredito que a gente tenha um puta suporte aqui na terceira linha de retração, mas se ele romper esse fundo aqui, cara, temo dizer, mas eu acredito no Fibonacci. A Fibonacci vai fazer amplitude de 161 para baixo. Então, se ele romper esse fundo, acredito muito que ele bata 98,920, tá? É o que eu acredito para o índice. Falando de dólar hoje, o dólar hoje, puta, o dólar foi dolorido hoje, mas tomei um stop também, não foi da forma que eu gostaria, mas depois acabei recuperando bem. Então, o que aconteceu no dólar hoje? Tudo. Ele subiu, ele desceu, ele foi de lado, ele estopou, ele desceu tudo de novo, deu alguém de novo. Então, o que aconteceu no dolinha, velho? Como vocês podem perceber, ele abriu com um puta gap de baixo, né? E isso que me descaracterizou um pouco. Você pegar uma FIBO aqui, ó, e traçar, ele abriu embaixo da FIBO, cara. Então é muito difícil, porque quando ele tá na zona da FIBO, você sabe que se romper um lado ele vai embora. Mas aqui nesse caso, velho, não deu. Ele abriu, ó, você pode ver, ele abriu, testou, veio up e desceu. Eu falei que isso, quer dizer, ele abriu aqui embaixo, testou, veio up e desceu. Isso pra mim foi muito estranho. Eu falei, cara, ele não vai romper essa veio up. E acabou rompendo, enfim, fez isso daí. Não deu nenhuma entrada pra mim, tá? Pera aí. Desculpa aí. Ele não deu nenhuma entrada pra mim. Foi um pouco estranho, né? Mas enfim, não entrei nessa compra monstruosa aqui. Só que aqui, cara, esse setup aqui, ele é o meu setup também. Ele me deu um cano hoje, ó. Então, o que aconteceu? Quando eu vi o Day mais apontado para cima, só que eu não reparei no ADX indicado para baixo, né? Então, o que eu acreditei? Como eu vi esse candle aqui, testando a média de 9 e não conseguindo romper, né? Esse branquinho aqui. Testou a média de 9, testou o VWAP, não rompeu. Uma tendência de alta gigantesca. Eu falei, porra, vai romper esse topo, certeza. Não, o que eu fiz? Botei uma ordem aqui, botei meu stop na mínima. É óbvio que eu fui estopado e tava com uma mão um pouco maior. Tomei um stop um pouquinho mais severo, né? Acabei no loss hoje e tudo bem. E eu tentei colocar meu setup de novo no dolinha, né? Que é esse cara que testa a média de 9 aqui. Tomei loss de novo. E aqui eu consegui recuperar boa parte do meu loss, né? Então, quando ele subiu, ele testou esse topo aqui, ó. E não conseguiu, ele devolveu na mesma barra. Ó. Aqui rolou uma barra de exaustão, né? Você pode ver que ele subiu aqui um corno aqui. Tomou a barra de exaustão, devolveu na cara. O que eu fiz? Tomei entrada de venda aqui com stop na máxima. E projetei o 61 do fundo para baixo, né? Então, ó, o 61 para baixo. E acabei realizando ali, né? Então eu entrei aqui, realizei na 161, peguei 26 pontinhos. Isso aqui, cara, para mim foi inoperável, eu não sabia o que ia acontecer. Para mim, normalmente, né? Normalmente ele devolve, mas aqui eu teria uma resistência, aqui eu teria uma resistência, aqui era para ter uma resistência, aqui era para ter uma resistência. Olha o que esse candle fez aqui. Isso aqui, cara, a dolinha hoje foi severo, né? Então, quem conseguiu pegar essa subida aqui de 1 bilhão de pontos, da hora, ficou rico. Não foi meu caso, hoje não foi um dia tão bom, e tudo bem. Então, se você controla o seu gerenciamento de risco, a gente consegue operar amanhã, se não, só acompanha o vídeo quieto e vamos que vamos. Os melhores setups de entrada, igual eu comentei com vocês, para mim é em cima da média de 9, então sempre quando o Day+, por exemplo, está para cima do Day- e está numa tendência de alta, o que eu faço? Eu espero ter algum candle testar a média, por exemplo, esse candle aqui testar a média, que aqui teria sido estopado com esse pavio gigantesco, mas ó, testou a média e fez o candle pequenininho, você entra com no mínimo 2 vezes o risco e é gain certeza. Por exemplo, olha esse cara aqui, ó. Ó. Aqui deu uma vez o risco, ótimo. Vai testar de novo, ó, testou a média, ó, 2 vezes o risco. E assim foi. Dolinha hoje fechou em alta, tá? Dolinha fechou com D mais para cima, DX perdendo um pouquinho de força, D menos, mas Dolinha não me engana amanhã não. Então não sei o que vai acontecer amanhã. A tendência do dólar, na minha opinião, era descer e fechar um gap monstruoso que ele deixou aqui embaixo, né? Para mim, ele tem uma Fibonacci para ser fechada aqui embaixo, ó. Quem traça a Fibo aí tá ligado do que eu tô falando, mas ó, era para esse cara ter vindo no mínimo aqui na segunda retração, 5.304. Mas ele foi segurado por esse suporte monstruoso que tem aqui. Então amanhã vamos rezar para esse suporte romper.
para que a nossa bolsa tenha alguma chance de reação e nossos papéis não fiquem tão desvalorizados aí. É isso mesmo, quem pegou as setups comenta aí, se tem conseguido fazer o gerenciamento de risco, comenta aí também, se tem sugestão de setup, comenta, vamos compartilhar a informação. Tamo junto, falou, abraço!